Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete belga. O meu tapete tem 46 cm de largura, 70 de comprimento e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 300 gramas desse vermelho, 3635, que equivale a mais ou menos 339 metros, e utilizei aqui sobras de fio no bico de acabamento. Eu utilizei aqui, olha, a cor 7207, que é a cor mostarda, utilizei a cor tâmara, que é a 7220, e a cor tabaco 7311. Essa última volta eu utilizei aqui o vermelho, o mesmo vermelho 3635. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro na hora dos cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu aprendizado. Se você precisar, é só clicar que vai direto no início de cada uma das carreiras. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo o cordão inicial para formar a largura do tapete. E esse ponto é feito em múltiplo de 6, ou seja, se você quiser o seu tapete mais largo, é só ir acrescentando de 6 em 6 correntes até formar a largura que você precisa. Se você quiser ele mais estreito, é só diminuir de 6 em 6 correntes que dá certo também. Para fazer esse cordão inicial, vou deixar aqui uma sobra suficiente de fio para fazer o acabamento, vou só posicionar ele no dedo e vou fazer a primeira corrente para que eu utilize ela também, não é um nó. Então vou só introduzir a agulha debaixo do fio, vou fazer uma volta completa na agulha para formar essa laçada. Agora eu vou buscar o fio novamente, segurar a laçada e passar o fio dentro dessa laçadinha já para formar a primeira corrente. Ou seja, eu não tenho um nó aqui no início e sim a primeira corrente. E vou continuar agora fazendo as correntes todas com a mesma distância que tem os meus pontos altos. Ou seja, a distância que eu vou fazer aqui entre uma corrente e outra precisa ser mais ou menos igual à distância que eu tenho entre um ponto alto e outro. Assim não fica nem mais largo e nem mais estreito aqui o início. Eu vou completar aqui um total de 66 correntes e mostro para você como continuar fazendo o seu trabalho. Completei aqui, olha, um total de 66 correntes nesse cordão inicial para formar a largura do tapete. Eu vou medir aqui para você ter uma noção de quanto fica aqui de largura, né? 66 correntes, mas eu quero lembrar você que vai depender muito dos seus pontos. Se você fizer aqui essas correntes muito apertadas, 66 correntes vai ficar mais estreito o seu tapete. Se você fizer elas muito solta, com 66 correntes o seu tapete vai ficar mais largo. Olha só. 66 correntes está dando aqui 42 centímetros de largura o tapete, e aí quando eu fizer o bico de acabamento é que ele vai completar a largura final, tá? Então tenho aqui 66 correntes, se você quiser ele mais largo, aumenta mais 6 correntes e vá acrescentando de 6 em 6. Se você achou que essa largura está demais, se você fizer com fio 8, por exemplo, pode diminuir 6 correntes, se achou que ainda não deu a largura que você precisa, diminua novamente mais 6 correntes e pode seguir o mesmo passo a passo que dá certinho. Aqui, olha, após fazer 66 correntes, eu vou contar a primeira, volto na segunda corrente, não conto com essa laçada, olha, pulo uma corrente, volto na segunda, vou introduzir a agulha pegando somente um fio, busco o fio que vem do novelo, formando aqui 2 laçadas na agulha e faço um ponto baixo. Após o ponto baixo, eu faço uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto e voltando assim na segunda corrente, o canto do tapete fica bem simétrico. Agora eu vou continuar fazendo ponto alto em todas as correntes, ou seja, vou em cada uma das correntes pegando somente um fio e faço ponto alto. Vou na próxima, faço ponto alto. Vou na próxima corrente, faço ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto até o final. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todas as correntes, sempre pegando assim, olha, somente um fio. E como eu disse, vou fazer aqui até a última corrente, ou seja, a primeira corrente que eu fiz no cordão inicial eu estou utilizando, não fica aqui nenhum espaço, nenhum nó, formando a primeira carreira do trabalho. Vou começar a segunda carreira do trabalho e tudo que eu fizer aqui nesse início vale para as próximas carreiras também. Tem um truque aqui para a lateral ficar certinha. Veja que eu tenho aqui o fio que vem do novelo e toda vez que eu virar esse trabalho, esse fio tem que ficar aqui do lado de fora, tá? Então para isso acontecer, é só você pegar o trabalho, ou seja, a mão que está aqui, olha, com a agulha quando terminou a carreira, pegar e entregar esse trabalho vindo para cima, tá? Se você fizer assim para baixo, fica errado.
Então sempre trazendo para cima, jogando para o lado contrário, e assim esse fio já fica aqui do lado correto, olha só. Se eu entregar ao contrário, deixa eu mostrar aqui para você que se eu entregar esse trabalho assim virando para baixo e voltando aqui para trabalhar, veja que esse fio fica na parte de cima e aí a lateral não fica correta, tá? Então o jeito certinho de virar o trabalho, sempre trazendo ele para cima. Assim, olha, pega de baixo para cima e joga para o outro lado e assim esse fio já fica aqui na lateral correta. E aí tira a mão e coloca de novo aqui para posicionar. Toda vez que virar, eu vou fazer o primeiro ponto baixo pegando assim, olha, temos 2 fios em cima do último ponto alto, e quando eu buscar, eu vou introduzir a agulha pegando somente o fio que fica mais na parte de baixo. Então eu vou segurar essa laçadinha que está na agulha, vou introduzir a agulha pegando somente o fiozinho que está mais na parte de baixo, vou buscar o fio que vem do novelo e passo somente nessa laçada, não passo na outra aqui, olha, que já estava na agulha, passo somente na primeira laçada. E aí fico com 2 laçadas na agulha. Agora vou buscar o fio, fazer um ponto baixo passando nessas 2 laçadas, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e veja que a lateral fica certinha. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 3 pontos altos já contando com esse ponto. Então vou fazer mais 2 pontos altos. Isso aqui na segunda carreira. 1, 2. Tenho aqui então sequência com 3 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Fiz assim, olha, um ponto alto, pulando 2 pontos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto para formar como se fosse um ponto V, assim. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou repetir essa sequência aqui, olha, um ponto V e um ponto alto. Ou seja, após o ponto alto não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no próximo e vou fazer um ponto alto, 3 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. E após esse ponto V, eu pulo aqui 2 pontos, olha, lacei o fio na agulha, pulo 2 pontos, vou no próximo e faço ponto alto. Viu que eu só repeti essa sequência e vou continuar repetindo. Olha, após o ponto alto não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, 3 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Ou seja, tenho aqui o ponto V. Após o ponto V eu vou fazer um ponto alto, pulando 2 pontos, vou no próximo, faço ponto alto. Vou fazer assim até que fiquem sobrando somente 2 pontos aqui, olha, 2 pontos altos no final da carreira, tá? Até aqui fica sobrando somente 2 pontos. Se o seu não sobrar 2 pontos, significa que a quantidade de pontos aqui no início está errada, mas aí é só conferir e corrigir a primeira carreira que dá certinho. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, ponto alto, não faço corrente de espaço, pulo 2 pontos, vou fazer aqui o ponto V, e aí sim, entre esse ponto V temos 3 correntes, olha, pulei 2 pontos, fiz um ponto alto, faço 3 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Após o ponto V não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, pulo 2 pontos, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Veja que ficaram sobrando apenas 2 pontos altos, né? Sempre repetindo a mesma sequência. E aí eu completo aqui essa lateral fazendo mais ponto alto aqui em cima dos 2 pontos que sobraram, e assim essa lateral fica com 3 pontos altos, exatamente igual a que eu fiz no início. Olha só, fica exatamente igual, 3 pontos altos no início, 3 pontos altos no final. Eu fiz aqui esse início com 66 correntes, por isso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos V separados assim por um ponto alto, mas entre o ponto V e o ponto alto não tem nenhuma corrente de espaço, e assim eu finalizei então a segunda carreira. Para começar a terceira carreira do trabalho, eu vou virar, deixando o fio então sempre na lateral, de forma que ela não fique na frente do trabalho. E vou fazer o mesmo procedimento, olha, seguro a laçadinha da agulha, vou no fiozinho que fica mais na parte de baixo, busco o fio que vem do novelo, passo somente nessa laçada, ficando com 2 na agulha, busco o fio e faço um ponto baixo e uma corrente para formar a altura do meu primeiro ponto alto.
Vou completar aqui os pontos altos da lateral. Sempre 3 pontos altos na lateral, então vou só completar os pontos. Tenho aqui então a lateral com 3 pontos altos. Agora eu vou trabalhar dentro dessas alças aqui com 3 correntes que nós temos no ponto V. E para fazer isso, olha, após a lateral, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar 5 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou direto para a próxima alça de 3 correntes e vou trabalhar 5 pontos altos novamente. 1, tudo no mesmo lugar, na mesma alça. 2, 3, 4, 5. Fiz os 5 pontos altos, faço uma corrente de espaço, vou para a próxima alça de 3 correntes e novamente bloco com 5 pontos altos. E vou seguir fazendo assim até a última alça, não tem alteração, sempre bloco com 5 pontos altos separados por uma corrente de espaço. Quando tiver no finalzinho da carreira, eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da terceira carreira, fazendo blocos com 5 pontos altos em cada uma das alças com 3 correntes e sempre separando, olha, com uma corrente de espaço. Essa aqui é a terceira carreira, deixa eu mostrar aqui como está ficando. E aqui, olha, no final, veja que eu fiz um bloco com 5 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer a lateral do trabalho com 3 pontos altos, ou seja, só fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, o último ponto alto é feito na corrente que foi feita logo após o ponto baixo para formar o ponto alto da carreira anterior. E assim, olha, terminei então a terceira carreira do trabalho. Veja que eu terminei aqui então a terceira carreira do trabalho, vou virar ele de forma que o fio fique sempre na parte aqui da lateral, não fique na frente. E vou fazer a lateral aqui do mesmo jeito, olha, seguro a laçada, pego somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo, busco o fio que vem do novelo e passo somente nessa laçada, ficando com 2 na agulha, faço um ponto baixo, mais uma corrente. Vou completar aqui a lateral fazendo mais 2 pontos altos. Veja que eu tenho a lateral então formada por 3 pontos altos. É sempre do mesmo jeito o início de cada uma das carreiras, né? Na quarta volta eu vou fazer, após a lateral, vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui nessa corrente que eu tenho de espaço antes do primeiro bloco e vou fazer ponto alto. Após fazer essa lateral desse jeito, o restante é tudo repetitivo. Eu vou fazer ponto alto no ponto do meio dos 5 que eu tenho formando cada um dos blocos. Nos espaços de uma corrente eu vou fazer o ponto V, exatamente igual eu fiz aqui na segunda carreira, tá? Então veja que eu tenho um ponto V, um ponto alto, um ponto V, um ponto alto. E eu vou repetir tudo isso agora na quarta carreira. Veja que eu fiz aqui 2 correntes e um ponto alto, sem fazer corrente de espaço eu vou só laçar o fio na agulha, vou no ponto do meio dos 5 que eu tenho formando o bloco que está logo à frente e faço ponto alto. Após o ponto alto, eu não vou fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e vou fazer um ponto V, formado por um ponto alto, 3 correntes de espaço, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. E vou seguir repetindo, olha, fiz o ponto V, vou só laçar o fio na agulha, vou no ponto do meio dos 5 que eu tenho aqui formando esse bloco e faço um ponto alto. E sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e vou fazer o ponto V. Veja que eu estou fazendo o ponto V, olha, e tenho novamente as alças com 3 correntes, exatamente igual ao que eu fiz aqui na segunda carreira. E entre um ponto V e outro eu tenho o ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim por toda a carreira, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou chegando no final da quarta carreira, repetindo sempre do mesmo jeito, olha, fazendo ponto V no espaço de uma corrente e ponto alto em cima do ponto do meio dos 5 que eu tenho em cada bloco. Chegando aqui no último espaço de uma corrente, veja que eu fiz aqui um ponto alto nesse bloco, vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço de uma corrente. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer a lateral com 3 pontos altos, assim essa lateral fica exatamente igual ao início do trabalho. Vou só completar aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ficou assim, aqui no final, olha, tem um ponto alto em cima do bloco, um ponto alto aqui no espaço de uma corrente, 2 correntes de espaço e a lateral com 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui no início, olha, 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto aqui nesse espaço de uma corrente. Ficou assim então a quarta volta do trabalho. Vou só virar o trabalho e vou fazer a lateral exatamente igual eu fiz nas carreiras anteriores. Após fazer a lateral, eu vou fazer agora os pontos altos nas alças que nós temos logo à frente. Nessa primeira alça, nós temos somente 2 correntes de espaço. Então, após os 3 pontos altos da lateral, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos na alça de 2 correntes. Ficou assim, olha. Após fazer, então, os 2 pontos altos na alça de 2 correntes, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça que tem 3 correntes. Aqui eu vou trabalhar um bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aqui você vai relembrar um pouquinho do que nós fizemos na terceira carreira. Após o bloco com 5 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e trabalho novamente o bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou seguir fazendo assim até chegar no final da carreira, ou seja, em todas as alças que tem 3 correntes, eu faço o bloco com 5 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço entre um bloco e outro. A única exceção é que na última alça nós temos somente 2 correntes e aqui eu vou fazer 2 pontos altos e não 5, tá? Então 5 pontos altos em cada uma das alças com 3 correntes. Vou fazer até chegar aqui nessa última alça e aí eu mostro para você como fazer ali também no final e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os blocos com 5 pontos altos nas alças com 3 correntes. Essa aqui foi a última alça e nessa próxima alça tem só 2 correntes de espaço. Então aqui eu vou fazer somente uma corrente e na alça com 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos. 2 pontos altos. Ele já fica próximo à lateral, então eu vou só completar aqui fazendo a lateral com mais 3 pontos altos e assim esse último bloco também fica com 5 pontos altos exatamente igual a todos os outros. Veja que eu tenho novamente, olha, bloco com 5 pontos altos, só que dessa vez somente 2 pontos aqui na alça de 2 correntes e 3 na lateral. Aqui no início também, olha, 3 pontos altos na lateral e 2 pontos altos na alça de 2 correntes, então todos os blocos com 5 pontos altos e assim eu terminei mais uma carreira. Vou começar a carreira de número 6, virando o trabalho, deixando o fio sempre na lateral e vou buscar o fio pegando somente a laçadinha que fica mais na parte de baixo, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou só completar a lateral com mais 2 pontos altos, só lembrando que a lateral tem sempre 3 pontos altos, né? Então faço mais 2 e assim eu já completo a lateral do trabalho. O restante dos pontos aqui que sobraram nesse bloco faz parte aqui do meio do trabalho. Então, na sexta carreira, após o bloco aqui com 3 pontos altos formando a lateral,
eu não vou fazer corrente de espaço. Agora eu vou repetir exatamente a carreira de número 2, ou seja, bloco com 3 pontos altos, vou fazer um ponto V. Vou só laçar o fio na agulha, pulo 2 pontos, faço o ponto V no espaço de uma corrente. O ponto V é formado por um ponto alto, 3 correntes, e volta no mesmo lugar e faço ponto alto. Todos os pontos, assim, né, desde o início, sempre do mesmo jeito, um ponto alto, 3 correntes e novamente ponto alto. Na sexta carreira, após o ponto V, eu não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no ponto do meio, dos 5 que forma esse bloco que nós temos logo à frente, e faço ponto alto. E após o ponto alto também não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e faço o ponto V. Um ponto alto, 3 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Sem fazer corrente de espaço, vou no ponto assim. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer ponto alto aqui no ponto do meio, dos 5 que nós temos nesse bloco logo à frente, e vou seguir fazendo assim até o final da carreira. No final dessa carreira, nós temos um bloco com 5 pontos altos também, mas aí eu explico para você como fazer a lateral lá ficar correta, exatamente igual a esse início. Só lembrando que essa sexta carreira aqui, nós vamos repetir ela mais vezes logo à frente, tá? Então, só prestar bastante atenção aqui que eu fiz a lateral com 3 pontos altos e depois, sem corrente de espaço, fiz um ponto V. Aqui sim tem uma alça com 3 correntes. Sem corrente de espaço, fiz ponto alto no ponto do meio. Sem fazer corrente de espaço, faço novamente ponto V e assim eu sigo repetindo por toda a carreira. Já estou chegando no final da carreira, veja que eu fiz ponto alto em cima do ponto do meio, nesse último bloco aqui, antes da lateral. E agora eu vou só laçar o fio na agulha, vou fazer o ponto V aqui no último espaço de uma corrente, faço o ponto V com um ponto alto, 3 correntes de espaço, volto no mesmo lugar, faço ponto alto. E após esse ponto V eu vou laçar o fio na agulha, pular 2 pontos e vou fazer a lateral com 3 pontos altos. Fiz a lateral com 3 pontos altos e finalizei então a sexta carreira do trabalho. Veja que eu tenho a lateral com 3 pontos, ponto V, ponto alto em cima do ponto alto do meio. É exatamente igual ao que eu fiz aqui na segunda carreira, finalizei então a sexta carreira do trabalho. Para começar a sétima carreira eu vou virar o trabalho do mesmo jeito, vou fazer a lateral com 3 pontos altos, também pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo para fazer um ponto baixo e uma corrente. Essa parte eu não estou repetindo porque é realmente exatamente igual às carreiras anteriores e vou completar aqui então a lateral com 3 pontos altos. Ficou assim. Na sétima carreira, após fazer o bloco com 3 pontos altos, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui na carreira 3, ou seja, um bloco com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, bloco com 5, uma corrente de espaço, bloco com 5. Vou repetir aqui a mesma coisa, olha, eu fiz a lateral com 3 pontos altos, faço uma corrente de espaço e faço o bloco com 5 pontos altos. Isso na alça de 3 correntes que eu tenho dentro do ponto V, olha, estou fazendo o bloco com 5 pontos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou direto para a próxima alça de 3 correntes e faço o bloco com 5 pontos altos também. Ou seja, eu estou repetindo tudo que eu fiz na carreira 3. 5 pontos altos nas alças de 3 correntes, ou seja, bloco com 5 pontos altos, com uma corrente de espaço entre um bloco e outro. Veja que eu terminei aqui mais um bloco. Olha, eu vou repetir uma corrente de espaço, vou para a próxima alça de 3 correntes e faço novamente bloco com 5 pontos altos. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os blocos com 5 pontos altos e uma corrente de espaço, e assim como eu fiz aqui na terceira carreira, após esse último bloco vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer a lateral com 3 pontos altos. Finalizei a sétima carreira do trabalho e deixa eu mostrar para você que eu repeti tudo o que eu fiz na carreira 3, ou seja, bloco com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, bloco com 5, uma corrente de espaço, bloco com 5.
eu repeti exatamente o que eu fiz aqui na carreira 3. E na próxima carreira, eu vou repetir tudo o que eu fiz na carreira 4. Eu vou fazer ela aqui para você ver como fica. Então, olha, eu vou começar a carreira 8 virando o trabalho. E vou fazer a lateral com 3 pontos altos, exatamente igual o que eu fiz nas anteriores. Após fazer a lateral com 3 pontos altos, eu vou repetir o que eu fiz aqui na quarta carreira do trabalho. Tudo exatamente igual, ou seja, bloco com 3 pontos na borda do trabalho, faço 2 correntes e vou fazer um ponto alto aqui no espaço de uma corrente. Ficou assim. Após esse ponto alto, sem fazer corrente de espaço, eu faço ponto alto aqui no ponto do meio dos 5 que eu tenho nesse bloco logo à frente. Sem fazer corrente de espaço, eu vou só laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e faço um ponto V, formado por um ponto alto, 3 correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar. Após o ponto V, sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer ponto alto em cima do ponto do meio dos 5 que eu tenho logo à frente. E vou seguir repetindo assim até o final. Agora, olha, é só repetição mesmo aqui da quarta carreira. Veja que eu fiz aqui o ponto alto em cima do bloco do meio. Nos espaços de uma corrente eu vou fazer ponto V. Então, todos os espaços de uma corrente eu faço ponto V. E em todos os blocos eu vou fazer somente um ponto alto em cima do ponto do meio. Quando chegar no final dessa carreira, eu relembro para você, mas é exatamente o que eu fiz aqui na quarta carreira do trabalho. Qualquer coisa, é só você olhar aqui na barra de avanço do vídeo ou olhar na descrição desse vídeo que tem exatamente onde você precisa voltar para repetir as carreiras aí no seu trabalho. Já estou chegando no final da carreira e aqui eu vou fazer exatamente igual ao início e exatamente como eu fiz aqui na quarta carreira, olha. Nesse último espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer somente 2 correntes de espaço e vou fazer a borda com 3 pontos altos. Fiz a borda com 3 pontos altos, finalizei mais uma carreira e veja que eu fiz exatamente igual aqui na quarta carreira. Olha, após a borda com 3 pontos eu tenho 2 correntes de espaço e um ponto alto. Depois todas as outras alças têm 3 correntes de espaço. A última alça aqui, somente 2 correntes de espaço novamente. Vou começar a carreira de número 9 e ela é exatamente igual ao que eu fiz na quinta carreira. Então veja que eu já estou fazendo repetição. A carreira 9 é igual à quinta carreira, a 10 é igual à carreira 6, a carreira 11 é igual à carreira 7. Então vou fixar aqui a explicação na carreira 9, que eu vou começar agora, exatamente igual à carreira 5, tá? Qualquer dúvida é só voltar na carreira 5, que é a mesma coisa. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer a borda com 3 pontos altos exatamente igual. Após fazer a borda com 3 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Olha só observar aqui que na quinta carreira eu fiz 3 pontos altos na borda, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Então, fiz a borda com 3 pontos, na alça de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos. Na verdade, eu estou completando aqui, olha, um bloco com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou direto para a alça de 3 correntes e aqui eu trabalho 5 pontos altos. Veja que eu fiz o bloco com 5 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou direto para a próxima alça de 3 correntes e faço novamente 5 pontos altos. Ou seja, é só repetição de tudo que eu fiz na quinta carreira, tá? Por isso eu vou deixar a marcação de tempo na descrição desse vídeo e agora eu vou só começar a repetir. Eu vou fazer essa carreira completa aqui, vou finalizar essa carreira só para relembrar a que ponto nós paramos e aí eu mostro para você como continuar repetindo aí e fazer com o comprimento que você precisa.
Já estou chegando no final da carreira, veja que eu fiz blocos com 5 pontos altos em todas as alças de 3 correntes, sempre com uma corrente de espaço entre um bloco e outro. Chegando aqui no final, essa última alça tem somente 2 correntes, então após esse bloco eu vou fazer uma corrente de espaço e nessa alça eu vou fazer somente 2 pontos altos, exatamente igual o que eu fiz na quinta carreira. Após os 2 pontos altos, aqui olha, na quinta carreira eu não fiz corrente de espaço, fiz a lateral com 3 pontos altos. Então vou fazer exatamente igual. 2 pontos altos, vou direto para a lateral e faço a lateral com 3 pontos altos. Então esse último bloco também tem 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui na quinta carreira. Se você conferir, olha, todos os blocos têm 5 pontos altos. E assim eu finalizei a carreira de número 9. Veja que eu finalizei aqui a lateral fazendo mais 3 pontos altos e esse bloco aqui então também tem 5 pontos altos. E é exatamente igual ao que eu fiz na quinta carreira, olha, todos os blocos com 5 pontos altos, inclusive esses blocos da lateral, e assim eu finalizei a carreira 9. Veja que eu finalizei a carreira de número 9 repetindo a carreira 5. Na carreira de número 10, eu vou repetir tudo que eu fiz na carreira 6. Se você clicar aqui, olha, na barra de avanço tem aí, sexta carreira. É só você fazer a carreira 10 exatamente igual. Clica na sexta carreira e faça a carreira 10 exatamente igual. Olha, na carreira 7, eu fiz tudo que eu tinha feito aqui na carreira 3. Na oitava carreira, eu repeti tudo que eu fiz na carreira 4. Na nona carreira, eu repeti tudo que eu fiz na carreira 5. Então, na 10ª carreira, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui na carreira 6, tá? Então, na verdade, é só continuar repetindo, olha. Carreira 3, 4, 5 e 6. Eu ainda estou no meio da repetição porque eu estou aqui na carreira 9, eu estou repetindo da carreira 5. Então, falta eu repetir a carreira 6. Eu vou começar aqui a carreira 6 para você entender certinho. Vou virar o trabalho. Vou fazer a lateral com 3 pontos altos, do mesmo jeito que eu fiz as anteriores. E agora eu vou fazer tudo que eu fiz aqui na carreira 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta carreira, após os 3 pontos altos, não fiz corrente de espaço, eu fiz o ponto V no espaço de uma corrente. Então, só repetir, olha, sem fazer corrente de espaço, vou no espaço de uma corrente e faço o ponto V com um ponto alto, 3 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Sem fazer corrente de espaço, vou aqui no ponto do meio e faço ponto alto. Como você pode ver, eu estou trabalhando aqui a carreira 10 exatamente igual o que eu fiz na carreira 6. Aqui, olha, tudo igual. E na carreira 11 eu vou repetir a carreira 3. Então, a carreira 10 é igual a 6. A carreira 11 é igual a 3, a 12 igual a 4, a 13 igual a 5 e a 14 igual a 6. Aí eu volto. A 15 igual a 3, a 16 igual a 4, a 17 igual a 5 e a 18 igual a 6. Volto novamente. A 19 igual a 3, a 20 igual a 4, a 21 igual a 5 e a 22 igual a 6. Então eu vou seguir repetindo aqui no meu tapete as carreiras 3, 4, 5 e 6. Aí volto novamente, 3, 4, 5 e 6, até atingir o comprimento que eu preciso. Eu vou fazer no meu tapete e depois eu mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu tapete também. Completei o comprimento que eu preciso aqui no meu tapete, mas sempre repetindo as carreiras 3, 4, 5 e 6. Eu vou conferir aqui com você, olha. Carreira 3, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na carreira 7 eu voltei e repeti a 3. Na carreira 8 eu repeti a 4. Na carreira 9, repeti a 5. Na 10 eu repeti a carreira 6. E eu segui repetindo a mesma coisa o tempo todo, olha. Carreira 3, 4, 5, 6. Veja só, 3, volta aqui, olha, para a carreira 3, 4, 5, tudo exatamente igual, olha, carreira 5, 6. E no comprimento eu fiz até parar aqui numa carreira 6. Deixa eu mostrar aqui no final, olha, que eu tenho aqui, olha, carreira 3, 4, 5 e 6. Eu sempre repeti essa sequência aqui, somente essa sequência com 4 carreiras, olha, carreira 3, 4, 5, 6. E quando eu parei aqui para fazer já o bico de acabamento, eu parei então na carreira 6, tá? Então, independente do comprimento, você só precisa repetir 3, 4, 5, 6 e parar na carreira 6.
Samuca, eu não sei fazer a carreira 3, 4, 5, 6. Tem no início do vídeo, tem aqui, olha, na barra de avanço. Vou deixar na descrição do vídeo a marcação, porque tem detalhado a carreira 3, a 4, a 5 e a 6. É só repetir exatamente igual, não fica nada diferente no tapete, tá? Deixa eu medir aqui o comprimento que ficou esse tapete. Mas independente do comprimento é só seguir repetindo, viu? Olha, eu vou medir aqui então. Opa, deixa eu deixar ele aqui certinho para não esticar. Deixa eu medir aqui o comprimento que está o meu tapete. Está com 62 centímetros. 62 centímetros, isso sem a última carreira de acabamento, tá? Na última carreira é que eu vou mostrar para fazer ficar igual ao início. Olha, veja que a primeira carreira é toda em ponto alto. E agora eu vou mostrar para você como fazer a última carreira aqui de ponto alto para ficar com a mesma quantidade de pontos. Eu vou girar aqui o trabalho, né, para voltar fazendo ponto alto. E vou mostrar para você como fazer com que essa última carreira tenha a mesma quantidade de pontos altos da primeira. Na primeira nós temos um total de 65 pontos altos. Lembra que eu comecei fazendo 66 correntes, mas eu voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto alto. Por isso eu tenho lá um total de 65 pontos altos. Aqui após virar, olha, eu vou pegar então somente um fiozinho, vou fazer a lateral exatamente igual eu fiz as carreiras anteriores, né? Um ponto alto e sigo fazendo a lateral com ponto alto em cima de ponto alto. Aqui na lateral sempre 3 pontos altos, né? 2, 3. Ficou assim. Para que essa carreira agora tenha a mesma quantidade de pontos, eu vou fazer o seguinte. Sempre que chegar em cima de um ponto alto, independente do formato que ele esteja, se ele está assim na diagonal ou se ele está assim na vertical, é só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Na alça de 3 correntes eu faço 3 pontos altos. 1, 2, aqui só tem que tomar o cuidado para não fazer esses pontos muito alongados, né? Porque a alça está solta, enquanto os pontos ficam mais fixos, tá? Então só tomar esse cuidado. 3 pontos altos na alça de 3 correntes. Veja que eu tenho logo à frente 3 pontos altos. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, em cada um deles. 1, 2, 3. Veja só. Na alça de 3 correntes, novamente 3 pontos altos. Não tem segredo, viu? Se você fez tudo certinho nas carreiras anteriores, chegou aqui, a última carreira do seu trabalho antes dessa carreira de ponto alto é a carreira número 6, então não tem erro. Vai chegar no final com um total de 65 pontos altos. Eu vou seguir fazendo o meu aqui, deixa eu mostrar aqui mais uma vez para você. Veja que eu fiz ponto alto em cima de ponto alto e 3 pontos altos na alça de 3 correntes. E eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. No final teremos aqui um total de 65 pontos altos, exatamente igual à primeira carreira do trabalho. Então vou fazer a carreira completa, mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nas alças de 3 correntes eu fiz 3 pontos altos, ou seja, um ponto correspondente para cada ponto que eu tenho na carreira anterior. Vou finalizar aqui, olha, fazendo ponto alto no último ponto aqui dessa lateral. E eu tenho aqui então a última carreira com 65 pontos altos. Ela não fica no avesso, fica do mesmo lado que a primeira carreira aqui do trabalho, tá? Vou colocar aqui para você ver que tem a mesma distância, ou seja, elas têm exatamente a mesma distância, ou seja, elas têm a mesma quantidade de pontos altos. Aqui está no avesso porque eu virei o trabalho assim, tá? Mas tem a mesma largura e a mesma quantidade de pontos, então, no início e no final aqui do trabalho. Após esse ponto alto aqui, olha, após o último ponto alto, eu vou começar a fazer um contorno com ponto baixo para deixar essa borda bem firme e aí depois a gente consegue trabalhar o bico de acabamento. Então, após o último ponto alto, eu vou fazer uma corrente, essa corrente aqui só para dar a distância do próximo ponto, tá? Eu não vou utilizar essa corrente. O próximo ponto baixo eu vou fazer na metade da última carreira. Depois eu faço um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Um ponto baixo na metade da carreira, outro na divisão. Um na metade, outro na divisão. Então, após essa corrente de espaço, eu vou na próxima carreira, descendo aqui no sentido do comprimento do tapete, pegando o último ponto alto como se ele fosse uma alça, vou fazer ponto baixo na metade dele. O próximo ponto baixo fica na divisão entre a penúltima e a última carreira. O próximo ponto na metade da penúltima carreira, ou seja, pegando o ponto como alça. Na divisão entre uma carreira e outra, na metade do ponto, pegando assim o último ponto, abraçando ele como se ele fosse uma alça. Na divisão entre uma carreira e outra,
na metade da carreira. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto é um pouquinho diferente, para deixar bem simétrico, eu vou mostrar para você como fazer isso nesse primeiro canto, mas aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como fica em cada um dos cantos, tá? Nós temos cantos diferentes, então vou deixar o link aqui em cima no card, vou deixar na descrição desse vídeo também, porque lá eu explico passo a passo cada um dos cantos, já que cada canto aqui é diferente. Olha, aqui eu tenho um ponto baixo com essa pontinha de fio, nesse outro ele está mais arredondado, feito por um ponto baixo, mais arredondado aqui ainda no penúltimo canto, né, que é feito por ponto baixo e corrente, mas nesse vídeo que eu deixei no card tem a explicação em cada um desses cantos, é bem fácil. Aqui nesse tapete, quando chegar aqui no próximo canto, eu explico para você que a base é a mesma para todos os próximos, tá? Mas se você encontrar dificuldade, visita esse vídeo que eu deixei aí, que ele está bem detalhado. Já estou chegando no canto aqui, olha, deixa eu mostrar para você que eu vou fazer o seguinte. Vou continuar até o final dessa lateral aqui, fazendo ponto baixo, olha, na metade, na divisão entre uma carreira e outra, na metade da última carreira, e depois o último ponto baixo nessa lateral fica na corrente, ou seja, no pé desse último ponto aqui dessa lateral. Então, vou seguir fazendo até chegar ali nesse último ponto. Fiz na divisão, faço um ponto baixo na metade, na divisão, na metade da última carreira, pegando o último ponto como alça, e no pé desse último ponto, então, na corrente que eu fiz para começar o trabalho. Fiz um ponto baixo. Após esse ponto baixo, vou fazer duas correntes para formar o cantinho aqui do tapete, vou girar o trabalho, e vou voltar no mesmo lugar, ou seja, na mesma corrente onde eu fiz o último ponto baixo antes dessas correntes, eu volto e faço ponto baixo novamente. Aqui já forma o cantinho do tapete, olha. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos de base e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Veja que eu tenho logo à frente ponto alto, então faço ponto baixo no pé de cada um dos pontos, pegando a corrente inicial, olha, no pé do mesmo ponto, e já vou escondendo esse fio aqui. Eu vou esconder ele o máximo que eu puder, depois eu corto as pontinhas. Ou você pode esconder um pouco, deixar uma sobra suficiente para dividir ele em dois, amarrar bem as duas pontinhas e cortar as sobras. Eu sempre escondo ele totalmente, como ele já está fazendo parte aqui da corrente, né, das correntes iniciais e já está preso nesse cantinho, ele não solta dentro desses pontos baixos, mas aí vai do seu jeito aí de fazer arremate. Vou fazer mais alguns pontos aqui para eu mostrar para você como ficou o resultado aqui. Olha, estou fazendo ponto baixo no pé de cada um dos pontos altos e veja que o canto ficou bem simétrico. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto eu faço do mesmo jeito, um ponto baixo no cantinho, duas correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar e sigo fazendo ponto baixo. Mas como eu disse, se você tiver alguma dúvida quanto aos outros cantos para deixar assim simétrico, dê uma olhadinha no vídeo que eu deixei no card e na descrição desse vídeo aqui também, porque lá eu faço isso de forma bem detalhada. Se eu for explicar cada um desses cantos aqui, aí o vídeo fica ainda mais longo. Como eu já tenho aqui no canal, não se preocupe, corra lá. É bem facinho de fazer isso. Já estou chegando no final da volta, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no último ponto alto. Lembra que após o ponto alto eu fiz uma corrente, mas disse que nem ia utilizar? É porque eu vou finalizar nesse ponto baixo que eu fiz aqui, olha, na metade da última carreira, né? Eu fiz uma corrente, fiz o primeiro ponto baixo na metade, aqui está ele. Então é aqui que eu vou finalizar com ponto baixíssimo, isso para continuar com a mesma cor. Eu vou fazer aqui mais dois pontos, então, para chegar no último ponto dessa carreira. Aqui, olha, o último ponto alto. Vou fazer o canto com duas correntes de espaço, para ficar exatamente igual aos outros cantinhos também. Vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. E aqui, se você quiser fazer as próximas voltas também com a mesma cor, é só fazer ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que eu fiz para começar a volta, e assim eu finalizo essa carreira. E para fazer as próximas voltas, é só fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, e aí é nessa corrente que você vai finalizar essa segunda volta, e depois continuar fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho na parte de trás de cada um desses pontos que nós fizemos na volta anterior, desse jeito. Só seguir fazendo a volta completa. Eu vou fazer cada uma das próximas voltas com cores diferentes, ou seja, eu vou fazer a próxima volta com a cor mostarda, depois eu vou utilizar a cor tâmara e depois eu vou utilizar a cor tabaco. E aí na última volta eu faço novamente com a cor vermelha. Mas independente da cor que você for utilizar,
você vai fazer exatamente igual, tá? Se quiser fazer as voltas todas assim com a mesma cor, é só fazer desse jeito aqui. Para fazer cada uma das voltas com as cores diferentes, aqui, olha, após as duas correntes, então para formar o canto eu vou fazer o ponto baixo, só que após esse ponto baixo, olha, após esse ponto baixo no canto, eu vou alongar o fio, vou cortar e fazer a finalização com a agulha de tapeceiro. Ah, deixa eu mostrar aqui um detalhe para você. Se você quiser fazer outro tipo de bico de acabamento, veja que eu utilizei aqui um novelo com 400 gramas de fio barroco Max Color número 6 e tenho essa quantidade aqui. Ainda dá para eu fazer um bico normal, um bico comum, utilizando a mesma cor. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns modelos de bico que tem aqui no canal e aí você consegue utilizar o mesmo novelo com 400 gramas para fazer o tapete com esse tamanho, mais o bico de acabamento, tá? Eu ainda vou utilizar aqui para fazer a última volta de ponto baixo nesse tapete com esse mesmo vermelho. Porém, se quiser fazer um bico, ainda dá para fazer aqui utilizando a sobra de fio aqui desse mesmo novelo, tá? Aqui, olha, após cortar o fio e alongar ele aqui e cortar, eu vou colocar ele na agulha de tapeceiro. E para fazer esse arremate, eu vou pular o primeiro ponto, vou no segundo ponto de base, aqui olha, no segundo ponto vou buscar esse fio. Vou voltar aqui no último ponto, pegando de cima para baixo, e vou passar dentro do primeiro ponto baixo aqui, já saindo com a agulha no avesso da peça. Veja que eu só estou substituindo a parte de cima desse ponto, olha, por essa laçadinha que eu fiz, e assim não fica com um ponto a mais, tá? Com o fio no avesso da peça, eu vou só esconder ele aqui, nesse acúmulo de pontos aqui, vou só sair costurando ele de forma que ele não apareça lá na frente. Deixa eu tirar aqui dessa última. Não aperto, não puxo aqui para não ficar encolhido esse cantinho. Vou dividir esse fio em dois. Vou tirar metade do fio da agulha. A outra metade eu vou passar em mais um fiozinho só para dar sustentação para eu amarrar bem aqui e cortar as sobras. Aqui eu posso fazer 2, 3 nó. Se você achar que não está seguro, pode colocar um pinguinho de cola pano também, tá? Para não soltar, olha, fiz o primeiro, o segundo e vou fazer o terceiro nó. Outra coisa que você pode fazer também é colocar novamente na agulha, costurar um pouco mais e amarrar novamente antes de cortar a sobra para deixar isso bem firme, tá? Mas aqui, olha, cortei, se você quiser pode colocar um pinguinho de cola pano aqui que dá certo também. E assim eu tenho então a primeira volta de ponto baixo. Se eu quisesse podia fazer 5 com a mesma cor. Se quiser adaptar o bico de acabamento, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que tem a explicação para você fazer o bico de acabamento aqui nesse modelo também. Agora eu vou trabalhar com a cor mostarda. Eu vou deixar a numeração de todas essas cores aparecendo aí na tela para você saber, mas é tudo fio barroco Max Color número 6, tá? Tudo do mesmo jeito, mesmo tipo de fio, só muda a cor. Por isso eu vou continuar utilizando a mesma agulha e pode começar em qualquer um dos cantos do trabalho, em qualquer um dos cantos não, em qualquer parte aí do trabalho, sempre deixando uma sobra de fio assim. E o que eu vou fazer aqui agora serve para as outras cores também, tá? Tudo que eu fizer com essa cor, você vai fazer exatamente com as outras cores, independente da quantidade de voltas que você for fazer, todas elas são exatamente iguais. Eu vou deixar aqui uma sobra de fio para fazer o acabamento, vou posicionar aqui em qualquer um dos pontos, pegando somente um fiozinho que fica mais no avesso. Temos os dois fios na parte de cima dos pontos, vou pegar somente um. Dessa forma, busco o fio, faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto, pegando somente o fiozinho na parte mais do avesso da peça, busco o fio, faço ponto baixo. No próximo também, e vou seguir fazendo assim, olha, pegando somente o fiozinho na parte de baixo, por dois motivos. Não fica aparecendo a transição de cor, além de ficar esse detalhe aqui na frente. Eu vou fazer até chegar no canto para eu mostrar para você como fica nos cantos do tapete. Chegando aqui no canto, olha, eu tenho logo à frente as duas correntes que eu fiz para formar o canto. Todos os cantos estão assim, com duas correntes. Eu vou até conferir aqui com você mais alguns cantos aqui, olha. Duas correntes formando o canto do tapete. Todos os cantos estão assim, com duas correntes, tá?
Ou seja, toda vez que chegar no canto você vai fazer exatamente a mesma coisa e independente da quantidade de volta, tá? Vai ficar sempre do mesmo jeito. Na primeira corrente eu vou fazer um ponto baixo, na primeira das duas correntes, faço um ponto baixo, faço duas correntes para formar o canto com essa cor, vou virar aqui o trabalho, vou na segunda corrente, não é no mesmo lugar, vou na segunda corrente e faço ponto baixo também. Agora é só seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos, pegando cada um dos pontos, pegando somente o fiozinho do avesso. Vou mostrar aqui para você como ficou o cantinho. E veja que vai ficando o detalhe aqui bem legal com o fiozinho na cor vermelha, né? Então eu vou fazer a volta completa, agora é só repetir tudo igualzinho, olha, pegando somente um fiozinho. Quando chegar no canto você vai fazer do mesmo jeito. Vou fazer essa volta completa e vou mostrar para você como finalizar essa volta para não deixar aparecendo aqui onde começou e finalizou a volta, tá? Para deixar bem discreto, exatamente igual fizemos aqui com o vermelho. Então não dá para notar onde começou e terminou a volta. E aí nas próximas cores você vai repetir porque é exatamente igual. Vou fazer a volta completa para mostrar isso para você. Já estou chegando no final da volta, olha, fazendo ponto baixo, pegando sempre o fiozinho que fica mais no avesso da peça, e o que eu fizer aqui nessa finalização vale para as próximas voltas, independente da quantidade de voltas, tá? Então vou fazer ponto baixo até o último ponto, olha, o próximo ponto foi onde eu comecei a volta e eu fiz aqui uma corrente. E para esse final ficar bem discreto, eu vou fazer a finalização com agulha de tapeceiro, mas se você não tiver de jeito nenhum, então faça ponto baixíssimo aqui na corrente inicial, na corrente que fizemos aqui para dar a altura do primeiro ponto baixo. Alonga esse fio, puxa ele para o avesso da peça passando aqui no ponto de base e amarra as duas pontas de fio juntas, tá? Mas não fica tão discreto quanto feito assim com agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura. Aqui, olha, no último ponto baixo eu vou alongar o fio, vou cortar deixando uma sobra para fazer esse acabamento. Vou colocar o fio na agulha. Vou pular o primeiro ponto que é formado por uma corrente e vou na próxima alcinha, olha, no próximo ponto pegando os dois fios na parte de cima do ponto baixo, passo todo o fio de um lado para o outro, vou em cima do último ponto baixo, pegando de cima para baixo, agora sim passo na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Vou ajustar esse fio aqui na parte de cima e ele fica exatamente igual a todos os outros pontos. Com as duas pontas de fio no avesso eu posso tirar da agulha, aqui eu vou amarrar bem essas duas pontas e cortar as sobras. Olha, as duas ficam na mesma direção. O primeiro nó eu não aperto muito, depois eu posso apertar um pouco mais. Se você quiser que fique bem discreto, aqui você pode costurar, olha, colocar de volta aqui na agulha e costurar no pé desses mesmos pontos, esconder essa ponta de fio para que não fique a pontinha cortada aqui, não fique correndo o risco de soltar, né? Então aqui, olha, coloquei na agulha, vou costurando somente no avesso da peça para esconder aqui um pouco mais, desse jeito. E aí faça isso com as duas pontas de fio, uma para um lado, outra para o outro, que daí fica bem escondido aqui as pontinhas e não fica aparecendo lá na frente. Olha. Se você quiser, pode dividir esse fio em dois aqui, olha, e amarrar as duas pontinhas também, do mesmo jeito. Vou dividir aqui em dois para você ver, para ficar ainda mais firme. Ou pode só cortar aqui a sobra, tá? Porque já fizemos um nó ali atrás. Olha, divide, tira metade, a outra metade passa em mais um fiozinho para dar sustentação. Amarra bem as duas pontinhas. E vou fazer o mesmo com a outra pontinha de fio. Olha, fiz o arremate então com as duas pontas de fio, aqui no avesso não fica aparecendo, né? Não fica muito volumoso onde fizemos o arremate, aqui na frente do trabalho fica exatamente igual. E é assim que eu faço o arremate independente da quantidade de cores, tá? Só para relembrar, as próximas voltas você vai fazer do mesmo jeito, mas eu vou começar mais uma volta aqui, como eu disse, pode começar em qualquer parte do trabalho, pode começar aqui onde finalizou também, não tem problema. Em qualquer ponto baixo aqui dá para começar e nos cantos do tapete é sempre feito do mesmo jeito, porque em todos eles nós temos novamente duas correntes de espaço, tá? Então só para relembrar aqui como começa com uma cor diferente, eu vou pegar aqui a próxima cor que eu vou trabalhar essa próxima volta, vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate depois no final.
Vou posicionar e pegar somente um fiozinho no avesso da peça, busco o fio formando uma laçada e faço um ponto baixo, ou seja, uma corrente, na verdade, para formar o primeiro ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo agora nos próximos pontos. Veja que eu estou repetindo o que eu fiz com o fio de cor mostarda. Veja que eu fiz a mesma coisa, olha, pegando somente o pontinho mais no avesso da peça, eu estou fazendo ponto baixo, vou fazer aqui mais uma vez até o canto, só para relembrar como fica no canto. Depois eu vou trabalhar as próximas voltas com as cores diferentes, mas todas elas são exatamente iguais, tá? Início e final de volta, sempre do mesmo jeito. Olha, chegando aqui no canto, tenho duas correntes, vou fazer ponto baixo na primeira, faço duas correntes para formar o canto, vou na segunda corrente das duas que estão formando o canto do tapete, e faço ponto baixo também. E vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos. Vou fazer essa volta completa, as próximas também, e mostro para você o resultado. Finalizei o meu tapete, olha, veja que eu fiz as voltas só com ponto baixo, né? Então finalizei o meu tapete fazendo voltas com ponto baixo. Todas as voltas, como eu disse, são exatamente iguais, e a única coisa que mudou aqui foi a cor que eu utilizei em cada uma das voltas, né? A primeira volta eu fiz com ponto baixo logo após terminar o tapete, ou seja, eu utilizei a mesma cor 3635. Depois, na segunda volta, eu utilizei a cor mostarda, essa aqui é a cor 7207, tá? Depois eu utilizei a cor tâmara, que é a cor 7220, utilizei também a cor tabaco, que é a cor 7311, e finalizei com uma volta completa com o vermelho, novamente o vermelho 3635, tá? Desse vermelho aqui, eu utilizei um total de 290 gramas. Deixa eu pesar aqui para você ver. Aqui, olha, o que sobrou então do vermelho, sobrou 111 gramas. Ou seja, na verdade eu utilizei aqui 289, já que o novelo vem com 400 gramas. Dessas outras cores, eu utilizei cerca de 30 metros de cada uma das cores, sobrinhas de fio, tá? Então dá para utilizar sobras aí que você tenha para fazer esse detalhe aqui. Eu fiz aqui para ficar com mais ou menos as cores da Bélgica, ficou bem interessante, tá? Com essas cores aqui eu gostei, mas claro, pode alterar as cores também. Na descrição eu vou colocar que eu utilizei então 300 gramas, isso equivale a mais ou menos 339 metros, tá? Então dá para você calcular aí se você tiver sobra de fio, para você fazer um tapete que gasta pouco aqui, olha. Dá para ficar um tapete bacana aí para a porta com essa medida. Eu, falando em medida, deixa eu ver aqui com quanto ele tem de largura, né? No começo estava com 42 centímetros no cordão inicial. Deixa eu ver aqui qual a medida que ficou aqui no final, então. Deixa eu colocar aqui para medir certinho. Olha, 46 centímetros de largura, então, após o bico de acabamento, né? 46 centímetros. Deixa eu ver aqui no comprimento. O comprimento aqui não vai dar para aparecer tudo, mas deixa eu medir aqui para ver como que ficou. Olha, no comprimento, 70 centímetros, então, no comprimento, tá? 46 de largura por 70 de comprimento, ficou um tamanho bem bacana para a porta. Eu espero que vocês tenham feito o seu aí, que você faça. Se você gostar do resultado, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal que eu vou ficar bem feliz, tá? Eu espero você no próximo vídeo, mas deixa eu deixar aqui mais um recadinho. Vai subir música e com fotografia do tapete. No final eu deixo uma playlist com vários modelos de bico de acabamento que inclusive dá para você adaptar nesse tapete ou em outros tapetes que você tem aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.